E aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mundo Herói. Meu nome é Regis e hoje eu vou trazer para vocês Superman, Paz na Terra, um clássico do Homem de Aço, escrito por Paul Dini e desenhado pelo genial Alex Ross. Então, vamos pro vídeo. Beleza então galera, pessoal, antes da gente começar o vídeo, se você não tiver inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações, comente, compartilhe e acesse também as nossas outras redes sociais. Mas vamos lá pro quadrinho, pro tema de hoje, pessoal. Superman, Paz na Terra. Um quadrinho genialmente ilustrado por Alex Ross e com roteiro de Paul Dini, também com a ajuda do Alex Ross no argumento. Pessoal, isso daqui é uma obra-prima dos quadrinhos. A arte do Alex Ross é uma coisa assim fantástica, fenomenal. Deixa eu tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês. Parece um quadro, parece aquarela, o jeito que ele desenha. É um nível de realismo que assim é uma coisa absurda o desenho dele. Ele é considerado um dos grandes ilustradores da história dos quadrinhos, né? Até para mim ele estaria entre um top 5 dos mais geniais, se não for o mais, talvez, né? Mas essa história Super-Homem, Paz na Terra é uma história muito interessante que gira em torno da seguinte premissa. É um quadrinho assim, de uma leitura rápida, porque assim, é um quadrinho que não tem nenhum balão, não tem fala nenhuma o quadrinho inteiro. Só tem os pensamentos do Superman. Então é todo narrado assim sob a ótica do Superman. Então começa ali com ele relembrando de quando o planeta natal dele, Krypton, estava sendo destruído pelo evento que estava ocorrendo. Ele sendo colocado na nave pelo pai dele, sendo mandado para a Terra. Ele sendo encontrado pelo Jonathan e pela Martha Kent. E tendo toda a sua infância ali, ele lembra de uma cena muito bonita na qual tá ele e o pai dele jogando várias sementes assim num campo. E ele pergunta pro pai dele por que ele joga tantas sementes e só uma vai germinar. Aí o pai dele fala assim: não, a gente tem que dar chance para todas as sementes, mas não são todas que vão germinar. Ele falava assim, e é o mesmo com as pessoas. A gente tem que dar chance para todos, porque algumas vão dar certo e algumas vão necessitar de cuidados mais especiais. E é uma frase assim que ele vai lembrando assim ao longo do quadrinho, uma frase do pai dele. E tá bem na época ali do Natal, e ele voou lá, buscou um pinheiro gigantesco ali, era uma tradição que o Superman todo ano buscasse um pinheiro gigante, colocasse no centro da cidade, enfeitasse de luzes e aquela festa toda. E no meio da festa o Superman ele vê uma moça caída, meio assim desnutrida, cansada, e ele resolve ajudar ela. Ele leva ela para o hospital e lá ele vê que ela está desnutrida. E a enfermeira fala assim para ele: nossa, seria tão bom se você pudesse ajudar mais pessoas assim, se todo mundo pudesse ser ajudado pelo Super-Homem. E aquilo fica na cabeça dele. E ele começa a pensar na questão da fome no mundo, o que ele poderia fazer para ajudar. Então é um quadrinho assim que foge do convencional, daquela coisa contra um vilão, alguém malvado querendo fazer alguma coisa maligna. Ali é digamos assim, que seja um outro tipo de vilão, que é o vilão da fome. Então ele fica ali pensando o que ele poderia fazer, e ele consegue discursar no Congresso dos Estados Unidos, e ele propõe ali para os governantes que se ele poderia por um dia tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis que passam fome, usando assim alimentos que não são que são descartados, porque aparentemente assim muita da produção do alimento, uma grande parte da produção de alimento, ela é descartada. Muito assim se perde ou estraga no próprio armazém. Então ele falou assim, eu poderia pegar essa quantidade de comida e tentar levar para o máximo de pessoas carentes ao redor do mundo, porque ele tem super velocidade, super força, ele consegue
se deslocar em grandes distâncias e em altas velocidades, né? E assim, né? E por mais que ele tá carregado de boas intenções, ele ainda assim, alguns ali ficam desconfiados, achando que é jogada política, que ele tá querendo fazer algo assim, ser um ativista, ser alguém assim que tá agindo por interesses próprios. Outros já ficam empolgados com a decisão dele. E assim, ele vai, aí eles acabam dando o aval para ele fazer isso daí, né? Aí beleza, ele consegue arrecadar todo o alimento lá, bastante doação, seguem o que ele tinha planejado, e beleza, aí ele junta tudo e ele começa a viajar para países muito pobres mesmo. Em alguns países ele é muito bem recebido, fazem festa para ele, ficam felizes. Em outros países ele chega, ele é apedrejado porque falam que assim, não precisamos da sua ajuda, quem que você pensa que é? E ficam bravos com ele, escurraçam ele, né? E ele fica assim, né? Ele fica meio sentido, mas ele nem sente as pedradas que dão nele, mas embora ele fala que cada uma que acerta nele acaba machucando assim, mas não fisicamente, né? Machuca ele assim na questão assim do bem que ele estava querendo fazer ali e não ser bem recebido. Em outros países perguntam para ele se ele vai voltar amanhã e ele não sabe o que responder porque ele não tem como fazer isso todos os dias. Ele queria só dar um exemplo para inspirar as pessoas a seguir o exemplo dele e cada um ajudar o seu próximo. A compartilhar pelo menos comida, para pelo menos dar um jeito ali de dar uma equilibrada na fome, né? Porque é uma desigualdade muito grande que a gente vê ali na história, né? Aí no mundo real também, né? Óbvio. Mas, enfim, né? Aí ele continua, ele vai parar num país lá da África, onde ele é recebido pelo próprio ditador do país, que fala para ele deixar o alimento na mão dele. Ele pensa assim, fala assim, né? Ali ele contando, né? Porque a história, como eu disse, ela é toda narrada pelo próprio pensamento do Superman. Então ali o ditador ele fala assim que não, deixa aqui o alimento que eu mesmo vou distribuir. O Superman sabe que ele não vai distribuir nada, né? Ele fala assim, essas pessoas lucram com a fome. Eles jamais vão repassar alimento pro povo. E ele acaba ali tendo um desentendimento, mas no final ele acaba indo embora porque ele fala assim, eu não vou poder estar aqui para sempre. No final eu vou embora, eu vou voltar para o meu país e essas pessoas vão ficar aqui e vão sofrer mais ainda na mão dessas pessoas se eu tentar fazer algo a favor delas. Então ele acaba ficando meio de mãos atadas e vai para o próximo país, onde ele é muito bem recebido. E por fim, no último país que ele chega, eles acertam um míssil nele com um produto químico que, assim, inutiliza todo o alimento, estraga tudo, porque ele vai voando assim com, parece containers mais gigantesco de comida, né? E eles jogam isso daí com um negócio químico que acaba, inutiliza tudo, vira tudo coisa estragada, né? Que é impróprio para consumo. E é uma cena muito bonita, que ele cai ajoelhado, assim, com aqueles grãos tudo pretos e podres na mão, assim, caindo pelo meio dos dedos dele, e ele falando assim, essa era a minha última missão e fracassou. Aí ele volta para os Estados Unidos, para a casa dele, senta no sofazinho lá da casa dele, fica pensando que ele gostaria de ajudar mais as pessoas, mas ele fala assim, isso é uma missão grande demais para qualquer homem, até para um super-homem. E aí vai que ele vai tentando fazer o máximo, ele vai conversando, mas aí ele pensa assim, né? Pô, a minha intenção era realmente assim, dar o exemplo para as pessoas que têm mais, às vezes, pelo menos compartilhar com os mais pobres. E ele fala assim, bom, eu tentei fazer o que eu pude, né? Mas essa é uma questão realmente muito complicada. E termina ele ali arando um campo de novo ali com algumas crianças, e ele replica a frase que o pai dele falou para ele sobre que nem todos os grãos vão germinar, mas alguns vão, fazendo assim uma metáfora em relação a isso, né? Que
Muitos vão seguir o exemplo dele, mas outros não vão, mas aqueles que seguirem o exemplo dele já valeu todo esse esforço que ele fez nesse dia. E mais uma vez, assim, vale ressaltar a obra do Alex Ross, que dispensa comentários os desenhos dele. E o Paul Dini também, que desenhou, tem algumas curiosidades interessantes. Ele começou a carreira dele escrevendo roteiros do Tiny Toon junto com Steven Spielberg. E ele também depois fazia os roteiros para aquele desenho Batman série animada. Depois ele participou também do Superman, série animada também. E ele ganhou um prêmio Eisner junto com o Bruce Timm. Que o Bruce Timm também ele escrevia roteiros pro Batman série animada, né? E o Bruce Timm junto com o Paul Dini, eles ganharam um Eisner, que é o Oscar dos quadrinhos, escrevendo uma história que chama Louco Amor, que é uma história da Arlequina junto com o Coringa. Mas é isso aí, pessoal. Hoje eu trouxe para vocês aqui Super-Homem, Paz na Terra. Caso vocês tenham gostado aí, deixem um like, compartilhem e sigam nas outras redes sociais. E ative o sininho também para receberem as notificações. Pessoal, eu vou indo nessa, muito obrigado e a gente se vê.